Olá, turma, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula e hoje nós temos aula de português, ok? Então, para a aula de hoje, vocês irão precisar apenas do livro de português e de um lápis, ok? Então, vocês vão pegar o livro de português de vocês e vão abrir lá na página 172. Aí na página 172, nós vamos fazer a leitura de um texto, certo? Que tem como tema propaganda, ok? Então, a partir desse texto, né, nós vamos tentar compreender esse assunto, certo? Então, nós vamos ver o que é uma propaganda, vamos compreender o que é uma propaganda. Então, vamos lá começar a nossa aula. Então, vamos começar a nossa aula analisando essa imagem, né, que está presente aí nessa página. Então, nós vamos analisar a imagem e também esse texto, né, que está presente aí na imagem, ok? Aqui nós estamos visualizando uma propaganda. Então, eu vou ler as informações, né, que estão presentes aí nesta propaganda. Aí começa dizendo o seguinte, lá em cima: resto de comida pode virar energia de sobra. Aí nós estamos vendo essa imagem, né? E temos aí esse texto, né, que tem logo aí abaixo. Aqui no slide nós não vamos conseguir ver, mas aí no livro de vocês vão conseguir vê-lo, porque ele vai estar bem destacado, certo? Então, vocês abram o livro de vocês e acompanhem junto comigo a leitura. Aí diz o seguinte: cascas de legumes, restos de frutas, ossos, tudo vira adubo, gás combustível e até energia termoelétrica. Faz crescer a plantação e aquece a economia. Em outras palavras, realimenta a vida. É um recurso valioso que não se pode desperdiçar. Para garantir que esse material seja aproveitado, separe o lixo úmido do seco com uma atitude simples. Você pode ajudar, gerar renda para quem mais precisa e poupa recursos naturais. Saiba mais no brasil.gov.br. Então, gente, essa leitura ela nos faz começar a analisar a imagem da propaganda. Então, vocês devem ter percebido que ela está apresentando uma informação para o leitor. Que informação é essa? Como nós podemos contribuir para a produção de energia, né? E como podemos economizar utilizando recursos naturais. Como é que nós podemos fazer isso? Então, esse texto, ele nos diz que nós podemos fazer isso com algumas mudanças, né? Mudanças de atitudes. Então, que mudanças seriam essas? Aí no texto fala, né, de separar o lixo seco do úmido, porque isso contribui tanto para a produção de adubo, como também para gás combustível e até mesmo para a geração de energia termoelétrica. Então, agora eu quero que vocês analisem a imagem presente, né, nessa propaganda, e aí vocês vão verificar aí o que é que há nessa imagem. O que é que chama bastante a atenção de vocês? Vocês conseguem perceber que essa casca de banana, ela está substituindo uma torre de energia?
Então, essa imagem, ela causa um forte impacto no leitor. Então, esse é o objetivo da propaganda, certo? Isso é muito importante na propaganda. O texto, né, tanto o texto quanto a imagem, né, ela tem esse objetivo, eles têm esse objetivo, certo? Então, vocês podem observar aí também que o texto, ele é bem pequeno. Por que esse texto é pequeno? Porque será que é importante, né, que esse texto seja pequeno? Então, a importância desse texto ser assim bem pequeno é que como o texto é pequeno, as informações são poucas, o leitor ele vai lembrar, né? Ele não vai esquecer, né, aquilo que ele leu, ok, gente? Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é uma propaganda? Então, nós temos aí, né, essa imagem, né? E aí essa imagem, ela nos diz que a propaganda, ela é uma mensagem que tem como objetivo convencer o público das qualidades ou vantagens de uma ideia, de um produto ou de uma marca. Por isso, a imagem e o texto, eles são usados de uma maneira bem especial, certo? No caso do texto que nós acabamos de ler, ele está tentando nos convencer que essa ideia de separar o lixo seco do lixo úmido, ela é uma ideia boa, né? E para isso, ele usa pequenos textos e também a imagem, né? Então, quando ele coloca lá a casca de banana no lugar da torre, né? Aquela imagem ali, ela tem um propósito, né? E o propósito dessa imagem é causar impacto no leitor, para que ele entenda que a ideia é boa. Então, tanto essa imagem como o texto, eles são usados de um modo bem especial, certo, gente? E a propaganda, ela utiliza a imagem para produzir um forte impacto visual no público. E o texto, como eu já disse a vocês, né, ele deve ser bem curto, né, porque quando o texto é curto, o leitor ele vai lembrar com mais facilidade daquela propaganda, certo, gente? E aí, pessoal, conseguiram entender, né, compreender direitinho o que é uma propaganda? Perceberam como ela utiliza pequenos textos, né, e essa imagem para poder convencer o leitor a querer aquela ideia, né, a querer comprar aquele produto? Então, assim, quando você está assistindo televisão, por exemplo, né? E aí passa aquela propaganda de um shampoo, por exemplo, né? Então, aí fala de todos os benefícios daquele shampoo, traz imagens, né? Que é para mostrar que aquele shampoo é bom, né? Você não fica com aquela vontade, né, de comprar? Então, esse é o objetivo da propaganda, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, né, o assunto e que façam a atividade que está proposta aí no livro de vocês, né? As atividades, elas vão estar aí no livro, na página 173, 174 e 175, ok, gente? Então, tenham um bom dia, certo? E façam as atividades com capricho, ok? Um beijo e até amanhã.